Olá, meus irmãos, dando continuidade então às nossas devocionais em Atos, fazer a leitura agora no capítulo 25, os versos 1 ao 12, que diz assim: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedido como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não poderiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. Então, aqui segue aquela sina de Paulo, de ser aí julgado, não é? Primeiro ele foi preso lá atrás, e aí agora ele já está há 2 anos esperando, então, por esse julgamento, conforme nós vimos na última devocional. E agora, então, houve uma troca aí de governo, não é? O Império Romano substituiu o governador da província da Judéia, não é? Então, coloca Festo, e Festo vai a Jerusalém, e lá, chegando, os judeus vão em cima dele, querendo, então, que Paulo fosse trazido para Jerusalém, fosse julgado lá, e, claro, a trama era para matar a Paulo, até mesmo no caminho para Jerusalém, ou lá mesmo em Jerusalém. E o que Festo, então, diz: não, eu vou ouvir a Paulo, ouvir vocês lá em Cesareia, lá na sede do governo. Então, se vocês quiserem, vão para lá, eu logo desço para lá. Então, isso aconteceu. E aí no versículo 8, Paulo, então, é chamado, os judeus estão lá perante o governador, perante Festo, e fazem, então, sérias acusações contra Paulo, mas como o próprio relato aqui do texto diz, não tinham como provar nenhuma das acusações que estavam fazendo contra ele. Aí Paulo, então, faz a sua defesa, não é? Ele diz ali no versículo 8, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, eram as questões aí, as leis básicas, né, que Paulo precisava cumprir, não é? Ele diz aqui, primeiro, a lei dos judeus, não é mesmo? A lei de Deus, a lei do seu próprio povo, a lei que ele deveria seguir como um judeu. Então ele não descumpriu lei alguma, não é? Quando ele levou aquelas pessoas para o templo, eram judeus, poderiam participar normalmente. Eram falsas as acusações de que ele estava blasfemando, de que ele estava profanando o templo. Então ele cumpriu, né, ele cumpria todas as leis dos judeus. Também as leis da religião, especificamente essa lá do templo, as leis cerimoniais. Paulo cumpriu todas elas, como também a lei romana. Ele é cidadão romano, conhecia a lei romana, então não praticou crime algum. Então ele estava limpo, não havia nenhuma acusação contra ele. Era tudo uma questão de politicagem mesmo, e de maldade no coração, na vida daqueles judeus que queriam ali, como que podemos dizer aqui, que eles queriam
o apoio do governo romano para poderem matar o apóstolo Paulo. Olha o versículo 9, então, Festo querendo assegurar o apoio dos judeus, porque Festo, ele era o líder, ele era o governante da região ali da Judéia onde estavam os judeus, não é? Então, os judeus sempre foram caracterizados, especialmente nessa época, como um povo com muitas rebeliões, muito rebelde, difícil de dominar. O Império Romano teve muito trabalho com os judeus. Não por isso só, né? Aconteceu mais para frente quando Nero então resolveu destruir lá o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, né? Enfim, isso aconteceu por conta também da própria atitude dos judaizantes, né? do povo judeu, dos líderes judeus que eram rebeldes aí contra o governo romano. E Festo então queria estar de bem com os judeus, né? Queria fazer média com o imperador. Então, é por isso que Lucas relata isso aqui, né? Querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Então é o que os judeus estavam pedindo, né? E ele querendo fazer merda, não, eu levo ele lá, julgo ele lá em Jerusalém e tal, e fica tudo bem com os judeus, e beleza, né? Mas Paulo, então, no versículo 10, responde assim: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado, nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes, né? Então Paulo percebe ali essa manobra, né, de Festo, essa politicagem de Festo, e afirma: olha, Festo, você sabe que eu não sou culpado, não é? Então não há motivo algum para eu ser julgado lá, não é, dos judeus, porque eu não tenho culpa alguma, não é, disso aí. Então Paulo teve coragem de chegar diante do governador e falar diretamente o que ele pensava e o que de fato era a verdade, não é? Quando a pessoa está com a verdade, então não precisa temer. E olha o versículo 11, ele continua então na sua defesa, nos seus argumentos, não é mesmo? Ele diz assim: caso pois tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, duas coisas Paulo faz aqui. A primeira é que ele admite até mesmo a pena de morte, a execução, a pena capital, né, ele, portanto, se ele fosse culpado. Não é mesmo? Porque de fato os crimes que o estavam acusando eram dignos ou eram passíveis de morte, não é, da pena capital. Então ele admite a pena capital. Se de fato ele cometeu algum desses crimes, ele se colocaria sem problema algum, ele entenderia e iria para a morte. Mas, como ele diz aqui, não é o caso, não é? E ele ainda afirma ao outro lado, fala assim: ó, Festo, não é para você querer agradar os outros aí, né, que eu vou ser levado para lá sem exercer ou sem ter o meu direito exercido aqui, não é mesmo? Então eu apelo para César, eu sou cidadão romano, e eu então exijo ser julgado pela lei romana e em Roma, lá pelo próprio imperador ou no tribunal do imperador. Então o que aconteceu aqui? No versículo então 12, o governador então consulta lá os seus conselheiros e define e decide: então, já que você apelou para César, então para César nós vamos mandar você. Então, interessante nós observarmos aqui algumas coisas muito, muito rápidas, muito breves, né? A primeira delas, essa questão da politicagem, né? Que por vezes nós mesmos podemos estar envolvidos, ou podemos ser envolvidos, e às vezes não percebemos, às vezes falta-nos um discernimento para perceber alguma politicagem que fazem contra nós. Em segundo lugar, uma coisa que nós temos que observar, quando nós mesmos não fazemos isso, não queremos ser agradável a alguém, não queremos obter vantagens de alguma maneira em alguma situação, e aí então manipulamos as coisas, né? Para agradar um grupo, para agradar outras pessoas, enfim. Então temos que ter cuidado com isso também, observar, discernimento, se não estamos nós fazendo isso. Em terceiro lugar, também nós temos direitos. Somos crentes, cristãos, assim como Paulo, diante do governo romano, diante do governo
ali dos judeus, ele simplesmente se colocou com firmeza e exigiu os seus direitos. Nós somos cidadãos desta terra e aqui temos direitos, somos brasileiros, enfim, não é? E aqui então, de acordo com a lei, nós temos os nossos direitos. Devemos exigi-los então. Se há uma lei, não devemos burlar a lei, querer ultrapassar a lei, querermos aí benefícios que a lei não nos concede. Mas aquilo que a lei nos dá, devemos de fato exigir. E Paulo então com coragem ele fez essas asseverações aqui, e também podemos lembrar que lá no capítulo 23, versículo 11, diz naquele encontro de Cristo com Paulo, quando se pôs ao lado dele, disse: olha, importa que você vá, da mesma maneira como você defendeu e pregou o evangelho aqui, agora, nesse momento, importa que você faça isso, faça a mesma coisa lá em Roma. Então, foi esse o caminho que Deus designou para ele. Era desta forma que Paulo chegaria a Roma. Os caminhos de Deus nós não sabemos. Paulo não sabia que quando fosse julgado por Nero, ele seria decapitado, ele seria morto. Não é? Nero estaria com a espada pronta esperando. Mas ele não se importava com isso, mesmo que soubesse. Não é? A ideia dele, o entendimento dele, a vontade dele era cumprir a sua missão, que era pregar o evangelho em Roma, e por isso apelou a César, e por isso Festo concedeu esse apelo, e ele foi então conduzido até, ou seria conduzido até Roma. É o que será visto depois adiante aqui nas próximas devocionais. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.